Mais uma morte violenta em Rio Claro. Homem leva pelo menos 12 tiros em um bar no bairro Cervezão. Este é um dos destaques do Rio Claro Notícias de hoje, que vai mostrar também. Câmeras de segurança ajudam a polícia a prender autor de vários furtos à residência em Rio Claro. Vereadores votam em sessão extraordinária hoje à tarde a reforma administrativa da Prefeitura. OAB faz ato no Jardim Público em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Encontro na Unesp de Rio Claro discute impactos de desastres naturais a moradores de áreas de risco. TV Claré e TV Século XXI fecham parceria e região de Rio Claro passa a acompanhar programação conjunta ainda este mês. Olá, boa tarde. Está marcada para hoje a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores que deve discutir na pauta a reforma administrativa. Veja na reportagem quais as principais propostas e o ponto de vista de situação e oposição. A reforma administrativa da Prefeitura está desmembrada em 7 projetos. Um deles trata dos servidores das secretarias em geral. Outro visa reorganizar a estrutura administrativa da Prefeitura. Os demais apontam mudanças na Fundação de Saúde, no DAI e na Guarda Municipal. A estrutura da Prefeitura é uma coisa ultrapassada, de 50 anos lá atrás. E o que nós estamos fazendo é adequando. Os projetos foram aprovados na primeira votação segunda-feira, mas todos geraram polêmicas. Uma das principais é a quantidade de cargos de confiança e comissionados que a reforma visa criar. A oposição fala que eles passam dos 600. Valorizar o funcionalismo, nós estamos de acordo. Agora, o aumento de número de cargos e, diga-se, comissão e confiança, realmente o nosso partido foi contrário. A base aliada diz que a maioria dos cargos já existe e que a reforma prevê apenas mudanças dos nomes das funções. Na verdade, esse projeto da reforma renomeia as funções já existentes. Independente disso, há a criação, sim, de mais cargos, mas não um montante quanto esse. Seria, na verdade, uma grande demagogia e uma grande brincadeira estar realizando um ato desse tipo num governo municipal, até pelas condições financeiras que vive a nossa cidade. Mas os oposicionistas não engoliram a versão do governo. A bancada dos democratas, por exemplo, diz que só vota a favor do projeto se o prefeito aceitar reduzir pelo menos 70% dos cargos propostos e se 90% deles forem destinados a funcionários de carreira. Nós temos uma proposta de reduzir a quantidade de comissionados, de reduzir a quantidade de cargos de confiança dentro do projeto da administração. Os projetos da reforma desagradaram também os servidores. Os funcionários do DAI querem garantias de que sejam mantidos os direitos que já haviam conquistado. Já os vigilantes patrimoniais não têm direito a ganhos por periculosidade e reivindicam a mesma carga horária dos guardas municipais. Nós não merecemos e não temos direito a nada e nem mesmo a uma discussão. Mesmo com a pressão, o Executivo não fez mudanças significativas nos projetos. Foi conversado com os servidores, foi conversado com os vereadores, foi conversado com os sindicatos, foi conversado com todos. E essa realmente foi a reforma possível de ser feita. Para ser aprovada, a reforma precisa receber 7 votos favoráveis na sessão de hoje à tarde. Se os vereadores mantiverem os votos da primeira discussão, os projetos irão passar. E nessa mesma sessão, que começa às 2 horas da tarde, serão votados também os projetos da reforma administrativa da Câmara Municipal e a criação da taxa de iluminação pública. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, para explicar essa reforma administrativa, está aqui comigo o doutor Antônio Carlos Gregato, que é comentarista político. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Essa reforma administrativa merece toda essa polêmica mesmo? São projetos polêmicos? Para quem viveu na prefeitura, como eu vivi, essa reforma ela é importantíssima. Se fala em reforma administrativa há muito tempo. Só que, pela reportagem, deu para ficar constatado que são muitos projetos. São vários setores que deverão sofrer essas alterações. E o que é que vai acontecer com tudo isso? No decorrer do tempo, cada projeto de lei tem que ser regulamentado e a regulamentação depende depois de uma série de dados. É realmente um projeto polêmico, onde a discussão é muito grande. Nós vimos aí que há grupos que reivindicam direitos que eles não têm
outros têm. Então, é uma situação bem delicada. E, pelo que a gente notou, a primeira discussão já houve a votação favorável. Provavelmente, se continuar com o mesmo interesse, os projetos serão aprovados. Agora, a semana passada, houve uma notícia que deu muita repercussão. A questão de criar novos cargos. E aí, num volume de cerca de 500. Não sei se serão 500 ou não, mas esses cargos, pelo que falou na reportagem, já existem, já são ocupados, só não são oficializados. O que isso significa, doutor? São pessoas que estão no trabalho público sem um concurso, sem um cargo nomeado? Não é esse o problema de quem está sem concurso, porque hoje ninguém entra mais sem concurso. São pessoas que detêm um determinado cargo e esse cargo vai ser transformado num outro cargo. Então, a ideia de que está se passando, que tem perto de 600 novos cargos, nós precisamos analisar se não estão ocorrendo um grande número de cargos transformados. Cargos, por exemplo, dirigente de creche que passa a ser o cargo de diretor de escola. Então, muda um pouco a situação. Então, na verdade, não é que serão criadas novas vagas a serem ocupadas, e sim cargos, nomes, é isso? Pelo que a gente notou do projeto, serão transformados cargos existentes em cargos. E uma quantia hoje, de acordo com a lei, fica para os que são efetivos ocuparem determinados cargos que são chamados cargos em comissão ou cargos em confiança. Geralmente são cargos de direção. Agora, existe o cargo comissionado, aquele que é exclusivo do prefeito, que seriam os cargos de assessores. Então, como o projeto é grande, vejam, são 7 projetos, nós precisaríamos analisar um por um para ver depois. Eu creio que depois da aprovação, nós poderemos pegar aqui e começar a analisar projetos diferentes, porque deu para perceber que tem Fundação da Saúde, tem ODAI, tem a Guarda Municipal, tem uma série de detalhes, além de toda a estrutura nova da Prefeitura, que ela vai ser totalmente remodelada. Ali tem a reclamação, inclusive, de um servidor, que é da área da vigilância, que ele fala que ele até então seria da Secretaria de Segurança, mas na hora de contemplar as mudanças de jornada, de horário, essas coisas, eles não foram contemplados, e sim apenas a Guarda. Pode fazer essa distinção, sendo que presta contas à mesma secretaria? O senhor sabe me passar essa informação, se realmente pode ser feito isso? Na realidade, a Secretaria de Segurança tem um estatuto próprio, a Guarda Municipal tem um estatuto próprio, e esse servidor, ele pertence ao Estatuto Geral, que é os vigilantes, pertence à administração. Certo. Só que os direitos que esses daqui têm, esses daqui ainda não foram contemplados. O que precisaria verificar se realmente eles poderão ter esses direitos, é uma questão que a administração deverá colocar em prática e verificar. Merece, será dado. Eles reclamam de periculosidade, de uma série de coisas. Eu vejo que o vigilante patrimonial, ele realmente está numa área de perigo, porque ele fica à noite tomando conta de um prédio. E, na minha opinião, mereceria. Só que ele não pode confundir o Estatuto da Guarda com o Estatuto Geral. Ok. Mudando um pouquinho de assunto agora, a gente viu notícias hoje que houve problemas em prestação de contas de campanha, tanto para governo quanto para a presidência da República. Como é que está a situação aí, doutor? A gente notou, pelo menos pelos comentários, que são pequenas dúvidas que foram apontadas pelos relatores. Pequenas dúvidas, pequenos dinheiros que foram colocados depois. Eu tenho certeza que, através de um recurso, todos esses terão os seus direitos restabelecidos. Agora, esse julgamento não impede a posse nem da presidente, nem do governador do estado, e tão menos dos deputados que estão envolvidos nessa discussão de falhas. E, você sabe, o tribunal, cada juiz tem uma maneira de analisar. Um acha que esse daqui está errado, o outro acha que está certo, e aí é que vem o direito de defesa. Mas no caso, por exemplo, o fato de ter se manifestado que as contas não foram aprovadas significa que houve um grande problema. Pode ter havido um problema na prestação das contas, é isso? Pelo que a gente notou, pelo relatório que eu li de todos, foi alguns erros na hora da informação da verba. Quando essa verba entrou. E nós sabemos que, como nós tivemos 2 eleições,
ele tinha um prazo para a primeira e um prazo para a segunda. E alguns colocaram no segundo relatório. E nesse segundo relatório, o primeiro não apareceu. E o relator entendeu que ele devia ter jogado no primeiro. Então, eu vejo assim, um erro formal e, como todo erro formal, merece ser revisto. Doutor Gregato, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui e até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser. Até lá. Ontem foi comemorado o Dia Internacional de Direitos Humanos. Para marcar a data, a OAB de Rio Claro organizou ontem um evento no Jardim Público. Para comemorar a data, diversos serviços foram prestados à população, entre eles o de aferição de pressão, orientação ao consumidor através do PROCON e também esclarecimentos sobre questões jurídicas. Hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Declaração de Direitos Humanos. Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos que divulgar isso. Você vincula direitos humanos com direito de preso. É também o direito de preso, mas não só. Direitos humanos é o direito de qualquer ser humano. Então você tem direito à saúde, você tem direito à segurança, você tem direito a ter uma creche para os seus filhos. Tudo isso é direito humano. A atividade, que recebeu o nome de Ação Universal de Direitos Humanos, celebra uma caminhada que começou há muitos anos e que precisa ainda vencer muitas barreiras. Eu acho assim, tudo você tem que relembrar, nada pode ser esquecido. Essa declaração, ela foi adotada pela ONU em 1948. Em 1950, foi promulgado que todo dia 10 de dezembro seria celebrado o dia da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, olha quantos anos já faz e sempre nós temos que avançar? Temos que avançar sempre, mas isso tem que ser sempre relembrado, batido. E quantas pessoas não sabem os direitos que têm? Eu acho que é essa a importância. Está acontecendo na Unesp de Rio Claro um encontro que reúne especialistas de vários países para discutir a situação de moradores de áreas de riscos diante de tragédias naturais, como enchentes, desabamentos e incêndios. Uma discussão a respeito das vulnerabilidades do planeta. Um encontro realizado pela segunda vez que reuniu profissionais da universidade e outros pesquisadores na área de geografia e meio ambiente, além de técnicos da Defesa Civil. Temos um encontro internacional de vulnerabilidades e riscos socioambientais com o intuito de agregar à discussão profissionais e acadêmicos, tanto de Portugal, que estão aqui conosco, quanto da América Latina. O encontro tem como principal objetivo discutir questões e fenômenos ambientais, além de ampliar o debate no mundo todo, apresentando experiências acadêmicas e profissionais. Os assuntos debatidos prevalece o atendimento da população vulnerável, que mora em locais em condições precárias. Temos de ter pessoas que não sejam expostas a estes acidentes naturais. Temos de ter cidades que sejam cidades que não exponham as pessoas a perigos. Temos de ter cidades em que as pessoas tenham capacidade de rapidamente serem socorridas, apoiadas. O professor ainda relata que os desastres naturais são comuns no mundo todo, mas com algumas diferenças. Em Portugal, por exemplo, muitos fenômenos ocorrem com maior intensidade do que aqui no Brasil. E o contrário também acontece. Aqui os deslizamentos são muito mais mortíferos do que em Portugal. Em compensação, em Portugal, as ondas de calor são muito mais mortíferas do que aqui no Brasil. Ou seja, as inundações que têm aqui no Brasil são, em regra, inundações mais fortes, inundações mais perigosas do que aquelas que temos em Portugal. Em compensação, nós temos incêndios florestais que vocês não têm, que destroem todos os anos milhares e milhares e milhares de hectares da floresta e põem, por vezes, em perigo casas. O encontro segue até amanhã no anfiteatro do Instituto de Geografia. Informações pelo telefone 3526-9430. Agora vamos falar de oportunidade para os estudantes. Tem vagas abertas para estagiários. Quem traz as informações é a repórter Carolina Figueira. O PROCON abriu vagas para estágio em diversas áreas. Para falar sobre o assunto, eu converso com o Sérgio Santoro, ele que é superintendente da unidade. Sérgio, quantas vagas e quais são as áreas? São 6 vagas para as áreas de Direito, Administração e Economia. Pode estar no primeiro, segundo, terceiro ano, não tem limite do tempo do curso. Como que o interessado pode se inscrever? Pode se inscrever por e-mail, procon.rioclaro@hotmail.com, pelo telefone no 3533-2070, mas o ideal é pessoalmente, levando os documentos pessoais, o comprovante do estudo na nossa coordenadoria no PROCON, no centro da cidade. E a remuneração?
Sim, são um estágio de 4 horas, com duração de 2 anos, com remuneração de R$ 750 por 4 horas de trabalho. Tá certo, então muito obrigada pelas informações. Quem tiver interesse, lembrando que o telefone do PROCON é 3533-2070. Carolina Figueira para o Rio Claro Notícias. Para quem está em busca de emprego, há vagas nesta quinta-feira para motorista socorrista, operador de telemarketing ativo, serralheiro, técnico de enfermagem, técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares, vendedor de comércio varejista e vendedor pracista. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os documentos necessários para o atendimento são RG, CPF e carteira de trabalho. E ontem um novo passo foi dado na missão deixada por Santo Antônio Maria Claré, evangelizar por todos os meios. A direção da TV Claré esteve em Valinhos para assinar o contrato de parceria com a TV Século XXI. A partir do dia 24 de dezembro, você terá aqui na tela da TV Claré também a programação religiosa da TV Século XXI. A reunião para assinar o contrato aconteceu na sede da TV Século XXI em Valinhos. Um momento importante para as duas emissoras que, a partir de agora, ampliam a programação e a abrangência de seus conteúdos. Esse é um momento de grande alegria. Eu acredito que foi Deus que agiu aqui, não é? Jesus orou para que nós sejamos um. E certamente é muito difícil produzir 24 horas de televisão, mas juntos nós conseguimos. Louvado seja Deus pelos claretianos e pela TV Claré. Inicia-se agora uma comunhão de ideais e de missão institucional. A TV Clarete, com uma TV educativa, mas com uma orientação católica, com uma missão cristã, e a TV Século XXI, também com uma TV católica, com uma orientação cristã. Então, eu acredito que estamos unindo os interesses, os objetivos e a missão, e Rio Claro e região terá agora, no sinal aberto, um canal de televisão católica. A programação nossa interna de Rio Claro permanece a mesma e vamos estar aí buscando novos parceiros para novos programas. Nós teremos 5 horas diárias de programação própria da TV Clarete. O restante nós transmitiremos à TV Século XXI. A partir do dia 24 de dezembro, ao meio-dia, a TV Claré leva para sua casa a programação religiosa da TV Século XXI. Fundada em 1999, a TV leva para todo o Brasil os programas religiosos que são produzidos pela Associação do Senhor Jesus. Atualmente, a TV Século XXI transmite 48 programas divididos entre jornalismo, entretenimento, educativo e de espiritualidade. Um dos carros-chefe da emissora é o programa Louvemos o Senhor, que vai ao ar todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. A TV Claré vai nos ajudar muito ali na região de Rio Claro. A nossa intenção é atingir em sinal aberto cada vez mais localidades e a TV Claré cumpre totalmente esse papel. Além do que, já é uma TV que é muito assistida na região, muito conhecida, né? Então, não é uma TV que nasceu agora, tem muita tradição. Então, isso vem fortalecer cada vez mais a rede Século XXI. E a partir dessa parceria, a comunidade de Rio Claro também estará presente na programação da TV Século XXI. Já dou uma boa notícia, que estamos organizando para março um programa ao vivo, um domingo, de Rio Claro para todo o Brasil.